E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre alguns mitos a respeito da língua brasileira de sinais, a Libras. Algumas pessoas têm algumas ideias erradas sobre essa língua. E nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas dessas ideias que são erradas. Uma primeira ideia é: a Libras é mímica. É um mito, né? Isso não é verdade. Por quê? A língua brasileira de sinais é inclusive a segunda língua oficial do nosso país aqui, o Brasil. E ela é uma língua que tem estrutura gramatical própria. Ela é capaz de expressar ideias, pensamentos, sentimentos e conceitos de uma forma muito ampla e precisa. Então, a Libras não é mímica, ela é uma língua oficial. Um segundo mito sobre a língua de sinais é que são apenas palavras soletradas. E isso não é verdade, isso é apenas um mito. Saber utilizar o alfabeto manual ou soletrar palavras não significa que você saiba Libras. Nós podemos sim utilizar o alfabeto manual, nós até temos um outro vídeo falando sobre isso, para dar nome a locais, pessoas, objetos, mas isso é apenas uma parte da Libras. Uma terceira ideia errada que muitas pessoas têm é que a Libras ela é universal, ou seja, ela é falada em todo mundo. E, como o nome dela mesmo já diz, ela é a língua brasileira de sinais, ou seja, ela é muito utilizada aqui dentro do país Brasil. E isso é interessante porque, mesmo países que utilizam o mesmo idioma, talvez o espanhol, o português, o inglês, dentro desses países, há diferenças ali na pronúncia, no sotaque utilizado dessa língua. Nós podemos utilizar o exemplo conhecido por nós do português falado aqui no Brasil e do português lá de Portugal. Então tem diferenças muito grandes aí desse idioma. Por isso, a língua brasileira de sinais ela não é universal, ela é utilizada aqui no Brasil. Para citar alguns exemplos de língua de sinais falado pelo mundo, nós temos a ASL, que é utilizado, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós temos também a LSF, que é a língua de sinais francesa, que é utilizada na França. Então, a língua brasileira de sinais, a Libras, ela não é universal. Uma quarta ideia que muitas pessoas têm é que eu posso aprender a Libras só estudando. Mito. Todo aprendizado de qualquer língua, seja ela oral ou seja ela visual espacial, como é no caso da Libras, exige um processo chamado conversação. Então você precisa conversar para treinar e ver se sua pronúncia, se o que você diz está de forma correta. E isso é um processo normal, você vai ter que falar, você vai ter que ouvir, você vai ter que errar. Sim, errar também vai fazer parte desse processo. E a prática vai levar à perfeição. Uma quinta ideia que algumas pessoas têm é que a Libras não é para mim ou não é para você. E eu posso te garantir que isso é um mito. Você pode sim aprender Libras. A Libras ela pode ser aprendida por pessoas de qualquer idade, de qualquer formação. Se você tiver empenho e dedicação, você vai sim conseguir aprender esse idioma tão fascinante que é a Libras. Nesse vídeo nós falamos de 5 mitos sobre a língua brasileira de sinais. Você sabe de algum outro mito sobre essa língua? Deixe aqui embaixo o seu comentário. E não esqueça de se inscrever no mini curso online e gratuito. Tem o link aqui na descrição. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!